Olá, um magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já parou para perguntar por que algumas pessoas recebem diretamente de Deus palavras, revelações, informações e outras pessoas não recebem? Será que você já parou para se questionar ou para se perguntar o porquê que Deus fala com algumas pessoas e parece não falar com outras pessoas? É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E você que está chegando aqui, eu quero que você se sinta muito bem-vinda, muito amada e que você possa ser boca de Deus nessa hora e convidar mais 7 pessoas para essa live. Envie aqui o aviãozinho para que você venha abençoar outras vidas, porque o que o Senhor vai falar aqui ao seu coração hoje é muito forte. Vai libertar muitos cativos e oprimidos, muitas vidas aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Amém? Uma excelente semana, um magnífico dia para todas vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou convidar aqui. Eu vou esperar vocês convidarem aí também, hein? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do direcionamento profético. Como você vai se libertar disso? Você vai entender o que é a síndrome e como se libertar dela. E eu já coloquei aí fixado: saber a vontade de Deus sem intermediários. É exatamente essa vontade de Deus para a sua vida. Magnífico dia! Ei, mentoradas lindas! Vamos lá, pega aí. Vamos começar agora com a nossa oração. Convidar o nosso magnífico, o nosso maravilhoso, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que nos guia, que nos direciona a toda a verdade, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua presença. E eu peço ao Senhor que a partir de agora, toma conta. Tome a direção, ó Pai, desta ministração, desta palavra, Pai. Que eu seja apenas a voz, mas que o Senhor seja a palavra, o Senhor seja o direcionamento, o Senhor seja as estratégias, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, como vaso, como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Mas eu entrego a Ti a direção, eu entrego a Ti, Senhor, que é o mestre, que é o nosso professor maior, que é o nosso direcionador maior, que é o nosso Deus supremo e grandioso. E eu já quero pedir ao Senhor, Pai, a bênção do Senhor sobre cada vida, Senhor, que está aqui nesta live, ó Pai. Espírito Santo de Deus, já toca cada vida com o Teu poder, com a Tua graça. Já toca, Senhor, e já embriaga, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Com o Teu Espírito Santo, que é o Teu vinho. O Teu vinho, ó Pai, é do Teu vinho que nós queremos estar cheias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui para conhecer mais da Tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, para aprender e a entender como que o Senhor pode falar com cada uma de nós, sem intermediários, ó Pai. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, libera uma unção, libera, Senhor, um poder sobre cada vida, Senhor, que entrar aqui a partir de agora, para que elas sejam tocadas e libertadas de todo jugo religioso, de todo jugo, Senhor, aprisionador, de todo jugo, ó Pai, subjugador, seja através de pessoas, de religiões, em nome de Jesus Cristo.
Eu peço ao Senhor, Pai, que seja um liberar de uma unção que despedaça todo jugo de toda religiosidade, ó Pai, que tem impedido, que tem bloqueado, Pai, o acesso de muitas pessoas à Tua presença. E em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor já fez. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 5 ao 7. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: devo ir à batalha contra Ramote Gileade? Ou devo me refrear? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, além desses para que possamos consultá-lo. E aqui, se você lê a continuidade dessa história, você percebe que existia um homem de Deus chamado Micaías, um profeta verdadeiro do Senhor. E o profeta Micaías profetizou e entregou ao rei e a Josafá a palavra. E a palavra era contrária. Ela dizia que ele não poderia ir à guerra se ele quisesse permanecer vivo, porque o Senhor não era com ele e ele seria morto. Então aqui, o contexto que o Senhor quer que você entenda aqui é que nesta época, antes de Jesus Cristo morrer, antes de Jesus Cristo ser morto, crucificado e ressuscitado, para que alguém pudesse saber, conhecer a vontade de Deus para qualquer decisão da sua vida, para qualquer coisa que você quisesse fazer na sua vida, era necessária a consulta aos profetas. Veja que antes de Jesus, para se ter os seus pecados perdoados, era necessário o sumo sacerdote, uma vez ao ano, expiar o pecado de todo o povo através do sacrifício de animais. Então existiam os sacerdotes, que eram os únicos que poderiam entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, onde ele poderia estar na presença de Deus e ele poderia pedir perdão a Deus ali para a expiação do pecado do povo. E existia os profetas, que eram homens de Deus, que seriam aqueles responsáveis que teriam sobre si e em si o poder do Espírito Santo de Deus. E através do poder do Espírito Santo de Deus neles, sobre eles, o que eles faziam? Eles poderiam saber a vontade de Deus, receber do Espírito Santo ali a vontade de Deus, a direção de Deus, as revelações de Deus, tanto do presente quanto do futuro. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote,
era a pessoa designada para entrar no lugar do Santo dos Santos. E os profetas eram levantados por Deus para ouvir a palavra do Senhor, direto do Senhor, para testificar isso e para levar isso ao povo através do rei. O único rei e sacerdote da palavra de Deus foi Davi. Davi era rei, sacerdote e também profeta, porque ele recebia de Deus revelações e ele recebia do Senhor palavras. E você pode ler a palavra do Senhor, que você vai encontrar várias lá em 1 Reis, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis. E você vai ver Davi recebendo de Deus direções. Davi recebendo de Deus discernimento espiritual, revelações. Então nós observamos que existia a necessidade de Deus falar com o povo apenas por intermédio do sacerdote, do rei, do profeta. Eram exatamente as pessoas que poderiam receber do Senhor uma palavra. E salvo também algumas exceções ao longo da história, ao longo da palavra de Deus, que o Senhor concedeu o Espírito do Senhor, que o Senhor revelou diretamente. Mas salvo essas exceções, somente o profeta, somente o rei, somente o sacerdote tinha acesso a Deus. Sabe o que aconteceu ao longo da história? Mesmo depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, o povo ainda carrega. E quando eu falo carrega, é porque eu, há 5 anos, eu ainda carregava essa síndrome de direção profética, a síndrome do direcionamento profético. Então, o que é a síndrome do direcionamento profético? A síndrome do direcionamento profético é a necessidade, e eu não digo uma necessidadezinha não, uma necessidade visceral, que entra assim, que as pessoas têm uma necessidade, que uma... Voltou, travou aqui e voltou. Glória a Deus. Então é uma necessidade profunda que nós temos, que a maioria, se a grande massa tem, de buscar ao Senhor através de outras pessoas. Vocês podem ver que lá em Êxodo capítulo 20, depois vocês vão lá e depois vocês leiam lá. Vocês percebem que essa síndrome, ela vem de lá, desde lá, quando o povo de Deus saiu do Egito e foi para o deserto. Lá você percebe essa síndrome antes mesmo dos reis. E você percebe que o povo tinha medo de estar na presença de Deus, medo de ouvir o que Deus tinha para falar, medo dos sinais e das maravilhas e das manifestações de Deus. Então o que o povo disse para Moisés? O povo disse: ó Moisés, vai você, deixa nós aqui, nós não vamos subir o monte, porque o monte está fumegando, nós temos medo. E realmente, se aquele povo chegasse na presença do Senhor indignamente, eles poderiam ser mortos. Então, o medo, primeira coisa, que faz com que as pessoas tenham medo e não recebam diretamente do Senhor palavras proféticas, revelações proféticas. Primeira coisa, que as pessoas carregam consigo a marca da escravidão, que é o medo de ouvir a voz de Deus. Então, o medo de ouvir a voz de Deus, o medo de estar na presença de Deus,
gera nas pessoas, na maioria das pessoas, um medo de ouvir, de estar na presença de Deus e de receber diretamente de Deus. Por que elas têm medo? Porque elas têm dentro de si, arraigado na sua natureza humana, carnal, aquele medo de se eu estiver na presença de Deus indignamente, eu posso morrer. Se eu estiver na presença de Deus indignamente, eu vou ser rejeitado. Se eu estiver na presença de Deus indignamente, eu não vou ser ouvido. Porque as pessoas carregam na sua alma, na sua natureza humana, uma marca de rejeição, de escravidão e uma marca da separação do homem de Deus por causa do pecado. Então a natureza carnal, a natureza pecaminosa, gera naturalmente dentro de cada um de nós o medo de Deus, o medo da presença de Deus, o medo da palavra de Deus. Em segundo lugar, a necessidade de que uma outra pessoa venha receber algo e me entregar. Porque, mais uma vez, a maioria das pessoas não se sentem dignas de receber diretamente de Deus uma revelação, uma palavra, uma direção. Porque existe dentro de si uma rejeição pelo medo de que uma outra pessoa vai ser melhor do que ela. Porque uma outra pessoa vai ser mais santa do que ela, mais santificada do que ela, mais separada do que ela. Então ela se enche do medo e da necessidade de uma outra pessoa falar com Deus e trazer para ela aquilo que Deus quer sobre a vida dela. Só que algo muito interessante é que Deus, ele age de todas as formas possíveis que ele quiser, porque ele é Deus. Agora você deve estar se perguntando assim, Gleiciane, é proibido buscar direção profética através de um profeta? E assim, existem profetas nos dias de hoje? Primeira coisa, existem pessoas que carregam o dom da profecia nos dias de hoje, porque está escrito em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre os dons espirituais, e ele existe. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3 e 4, que o Senhor Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens. E lá ele fala dos 5 ministérios, e um dos ministérios é o ministério profético. Então existe o profeta, o ministério profético existe. Agora a pergunta é, eu posso depender de direção profética para que eu conheça a vontade de Deus para minha vida? Isso a palavra de Deus, ela não autoriza. Por que ela não autoriza? Porque a nova aliança nos deu, Jesus Cristo nos deu, através do seu sacrifício perfeito, pleno, ele nos deu o livre acesso à presença de Deus por meio do nome de Jesus Cristo. E ele nos deu a presença do Espírito Santo de Deus habitando em mim, habitando em você, habitando todo aquele, toda aquela que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que veio em carne. Então, depender de direção profética após a nova aliança, a aliança de Jesus Cristo, chega a ser uma abominação a Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça e tenha vida eterna. Só que o Senhor, ele não quer apenas que você espere o dia que você for morar no céu. Porque nós temos um Deus que ele é relacional.
Ele é um Deus que tem prazer em se relacionar com você. Agora entra aqui o ponto. Gleiciane, Deus, ele quer se relacionar comigo. Agora, como, Gleiciane? Como que eu possa ter essa coragem de me relacionar com mais profundidade no Senhor? Como que eu posso receber do Senhor essas revelações? Como que eu posso receber do Senhor essas direções? E para que eu não dependa de outras pessoas. Nós vamos falar, e eu já peço a você para abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Só que antes de nós lermos, o Espírito Santo, ele está falando ao meu coração nesta hora o seguinte: nós temos também algo que nos impede, muito forte, que nos impede de acessar a presença de Deus diretamente. E eu vou falar para vocês, a responsabilidade, o preço, o alto preço de buscar ao Senhor e de receber dele, diretamente dele, as profundas revelações. Me dá só um segundo. A responsabilidade e o alto nível de preço que é necessário para buscar diretamente do Senhor. Deixa eu fixar esse comentário aqui. De buscar diretamente do Senhor as profundas revelações e as direções proféticas sobre a sua própria vida, também é um outro impeditivo. As pessoas, na verdade, no geral, elas têm até assim uma preguiça, sabe? De pensar assim, nossa, mas até eu me tornar tão íntima assim de Deus, para que Ele me entregue as revelações, vai demorar. Então, assim, as pessoas preferem buscar direcionamentos proféticos. E eu vou falar uma coisa para você. Esse é um grande perigo e é um grande risco para a igreja do Senhor após a nova aliança. O grande perigo é que é muito mais fácil buscar direções proféticas com pessoas. Só que é muito mais fácil você ser enganado pelo espírito de engano e de erro que está pronto à espera de enganar a muitos. Porque o inimigo, ele se apropria, ele se aproveita da necessidade de muitas pessoas de receberem palavras de outras pessoas, que muitas vezes a igreja do Senhor se perde. Assim como Saul se perdeu. Quando Saul, presta atenção nisso aqui, quando Saul, lá em 1º livro de Reis, capítulo 22, quando Saul perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito Santo de Deus da vida dele, foi rejeitado, sabe a primeira coisa que Saul fez? Ele foi buscar uma vidente. Ele foi buscar, vamos nos dias de hoje, ele foi buscar um centro onde ele pudesse falar e receber direcionamento. Só que a verdade é que ele sabia que Deus já não falava diretamente com ele e ele não mais poderia receber direcionamento profético. Por quê? Porque naquela época Jesus não havia morrido ainda. Porque naquela época Saul foi rejeitado. Então Saul perdeu a glória de Deus sobre a vida dele. E por eles dependerem de direções, ele foi consultar aquilo que é espírito de engano, espírito de erro. E ele consultou esse espírito de engano, ele consultou esse espírito maligno, vou falar assim, bem rasgadamente, ele consultou esse demônio, essa vidência profética maligna, que são os falsos profetas,
também, digamos assim, ele foi buscar direção profética, porque ele não recebia diretamente de Deus. E hoje em dia, nós incorremos no perigo de receber falsos direcionamentos, falsas direções, porque o inimigo ele está aí, à porta, esperando você dar só uma brechinha, uma oportunidade, para que ele possa direcionar a sua vida no erro, no engano. Porque viver no erro e no engano é mais fácil. Por que que é mais fácil? A Ponciana acabou de escrever aqui. Porque buscar revelação diretamente de Deus, buscar a Deus, se relacionar com Deus, exige esforço e constância. O seu esforço é o preço para você receber as revelações de Deus. Só que hoje nós temos acesso livre. E por que eu falo? Por que eu tô falando isso aqui? Porque o Senhor Jesus, ele não morreu em vão. O Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. A cruz, ela tem um propósito. E o principal propósito da cruz é reconciliar Deus com os homens. O principal propósito da cruz é você ter acesso agora ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos agora é seu. Só que muitas vezes nós nos perdemos pela necessidade, sabe qual? De alguém dizer algo que vai afagar o nosso ego, que vai dizer que nós estamos certos, que estamos no caminho certo. Porque eu vou falar para você, receber revelações do Espírito Santo exige um confronto diário com o pecado e exige uma renúncia diária do pecado e existe um alto preço chamado santificação. Amanhã à noite, se Deus permitir, às 19h57, nós vamos falar aqui sobre o alto preço de viver o propósito. Amanhã aqui no Instagram mesmo, nós vamos falar. Eu tô aqui tremendo do poder de Deus. O poder de Deus é real nesta hora na sua vida. Eu quero que você contemple o poder de Deus agora na sua vida, onde quer que você esteja. O poder de Deus é real na sua vida, a presença dele é real. E o que o Senhor, ele quer de você, ele quer que você deixe de ser subjugada. E qual é o problema hoje? Por que existem tantas pessoas dependentes de direcionamento profético nos dias de hoje? Sabe por quê? Alguém aqui sabe? Porque nós vivemos um tempo em que a nova aliança já foi estabelecida. Só que tem uma coisa, que a nova aliança foi estabelecida em Cristo Jesus. Só que existem homens e mulheres no meio da igreja hoje. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo qualquer canto na face da terra onde dois se reunirem em nome de Jesus, certo? Então existe um problema no meio da igreja nos dias de hoje. Qual é esse problema? Homens e mulheres cheios de si mesmos, ausentes de maturidade e de identidade de poder em Cristo. Homens e mulheres que têm prazer em subjugar pessoas e em permanecer como líder de pessoas no sentido de dominar pessoas. Sabe por que hoje a igreja, mesmo vivendo a liberdade em Cristo Jesus, mesmo tendo acesso ao Santo dos Santos, é uma igreja deficitária de relacionamento com Deus e uma igreja deficitária de revelações proféticas, pessoais com Deus? Porque existe uma massa
no mundo inteiro de líderes religiosos que não querem e que não pregam a liberdade, que não pregam a cruz verdadeiramente e que não pregam que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado e agora você tem livre acesso ao Espírito Santo de Deus. A hora que você decidir buscá-lo, assim como está escrito em Jeremias 33:3, assim como está escrito em Jeremias 29, você vai encontrar Deus quando você buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e revelar-te-ei. Eu vou pegar essa palavra, é isso. O Espírito Santo, ele está dizendo, é necessário ler essa palavra. E ele diz assim, Jeremias 33:3, clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Aí aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo, o apóstolo da liberdade, o apóstolo que veio para pregar a toda criatura, a todos os gentios, a liberdade e o acesso em Cristo Jesus através da pessoa magnífica do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, que não era nenhum líder religioso, que não tinha necessidade alguma de ter pessoas debaixo do seu jugo. Só tem uma coisa. Eu, Gleiciane, eu tenho mentoradas aqui. Quando alguém me pergunta alguma coisa, Gleiciane, olha, eu vou fazer isso e isso. O que você acha? Quem tá aqui, que é mentorada minha, vai falar. Você já perguntou para o Espírito Santo? É a minha primeira resposta. Você já perguntou ao Espírito Santo o que ele acha? Sabe por quê? Porque eu, Gleiciane, eu saí debaixo de julgo, eu posso utilizar a palavra? Sofismas, ideias de que, olha, é só ali naquele ambiente que você recebe a palavra, é só ali naquele ambiente que você adora a Deus, ou é só aquela pessoa ali que pode receber de Deus. Eu quero dizer pra você, relacionamento com Deus não é exclusividade de alguns. Receber revelações de Deus não é exclusividade de alguns, mas é exclusividade de quem busca. E a voz do Espírito Santo no dia de hoje para a sua vida é: chega de se submeter aos enganos e aos mandos e aos desmandos de ideias, de sofismas, de religiosidade. Chega, o Espírito Santo está dizendo, a porta está aberta, o Santo dos Santos está aberto, vem a mim. E o apóstolo Paulo vem e diz, ele está aqui fazendo menção da igreja aos Efésios, e ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. No conhecimento dele. O que o apóstolo Paulo, um dos profetas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, antes de ele se tornar apóstolo, ele também carregava consigo o dom profético, ministério profético. O apóstolo Paulo, com seu ministério profético, ele diz, eu não canso
eu não cesso de dar graças a Deus e pedir a Deus, o Senhor de nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê espírito de sabedoria, espírito de conhecimento e de revelação nele, em Deus, em Cristo Jesus. E o que significa? Significa que o Senhor, Ele tem prazer que você o busque e que você busque dele, diretamente dele, as revelações, as palavras. E eu quero deixar aqui para você, e eu vou combinar aqui com vocês, em nome de Jesus, na próxima segunda-feira, no Despertar com Propósito, nós vamos falar sobre as três principais formas pelas quais o Senhor fala diretamente com você. Mas eu vou falar aqui de uma. Eu vou iniciar aqui. A forma mais simples, mais singela e universal pela qual Deus fala com você é uma impressão no seu coração, no seu espírito. É uma impressão. Essa impressão é o que você está sentindo agora. Se você não estivesse ouvindo a voz de Deus através da minha vida, através dessa palavra, você não estaria aqui. Você já teria saído e já teria ido cuidar de qualquer outra coisa, menos estar aqui. Se existem aqui 10, 12 pessoas aqui, não é mérito da Gleiciane. Seria se eu estivesse falando qualquer outra coisa sem ser de Deus. E ainda assim não seria mérito dela, porque seria pela graça de Deus, pela bondade do Senhor. Mas se você está aqui, significa que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está testificando no seu coração das verdades dele. E a primeira verdade que o Senhor, Ele quer que você guarde no seu coração nesse dia, é que Ele é o Deus da sua vida. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu vou falar pra você uma coisa. Deus, Ele fala comigo. Deus, Ele me revela coisas. Ele me revela coisas e me revela sobre pessoas. Só que eu, Gleiciane, eu busquei ao Senhor e pela graça dele Ele me deu uma coisa que é necessária. Ela é necessária, duas coisas: maturidade espiritual e discernimento. Discernimento e maturidade espiritual. Para que eu não gosto que ninguém dependa de mim. A Ponciana tá aí, ou a Liliane? Eu não gosto que as pessoas dependam do que Deus vai falar com elas através de mim. Dependência, sabe por quê? Porque se eu desejar que pessoas dependam de mim, depender de mim, eu posso incorrer no orgulho e eu caio. Porque aí eu vou estar fazendo de tudo para pregar. Não, a Liliane, ela é Ponciana, é testemunha. Quando elas querem alguma direção, a primeira coisa que eu falo para elas, e eu não dou resposta. E eu só dou resposta se for resposta direcionada pelo Espírito Santo. Porque eu não quero e eu não preciso de ninguém dependente de mim. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para a liberdade. E a Bíblia diz claramente: onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Ali a liberdade. Se não existe liberdade, o Espírito Santo de Deus está de lado. Sabe aqueles lugares em que só uma pessoa recebe revelação de Deus? Não, ali é só aquela pessoa que recebe revelação. Ninguém mais. Aqui todo mundo só escuta e obedece.
O Espírito Santo não é reverenciado nesse lugar. O Espírito Santo não está nesse lugar. O Espírito Santo está onde há liberdade. E a liberdade inclui manifestação e operação dos dons espirituais de maneira madura. E sabe o que o Senhor quer para você? Ele quer que você seja cheia do pleno conhecimento dele. E que você seja cheia de discernimento espiritual. Para discernir tanto o bem, mas para discernir o mal. Esses tempos para trás, recente, eu recebi, só para você entender. Eu conversei com uma pessoa que estava na comunidade, Embaixadoras do Reino, lá no nosso grupo. Conversei no direct. E aí, na hora que eu falei, perguntei como essa pessoa estava e o que ela estava buscando. Ela falou assim, ela começou a profetizar. Ela começou a me entregar uma palavra. E no que ela disse que era uma palavra de Deus pra mim. Aí, assim, antes de eu responder, Gleciane, você não recebe palavras proféticas de ninguém? Direcionamentos proféticos? Recebo. Mas a palavra de Deus manda outros profetas julgarem a profecia. E o Senhor me deu o dom profético. E na hora que essa pessoa me entregou a palavra, que ela disse que era uma palavra de Deus pra mim, na mesma hora, foi muito rápido, foi muito forte. Foi muito forte o impacto. O impacto que o espírito de engano, ele veio contrário ao Espírito Santo. Quando essa pessoa começou a falar coisas, e o incrível é que quando o espírito de engano, o espírito de erro, ele manifesta, e ele manifesta em crentes, ele manifesta em pessoas que, teriam que ser pessoas cheias do Espírito Santo. E quando ela se manifestou e falou, olha, Deus disse isso, ela começou a afagar, a falar coisas boas pra mim. Ela não falou coisas ruins pra mim. Ela não me fez nenhuma coisa assim, que ia me entristecer. Pelo contrário. Só que na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, ele despertou no meu coração o discernimento. E na mesma hora eu orei e repreendi aquilo. E eu anulei, cancelei aquilo. E sabe o que eu fiz? Bloqueada com sucesso. Bloqueada com sucesso. Por quê? Porque eu não quero ter conexão com o espírito de erro, com o espírito de engano, espírito bajulador. Cuidado com espíritos bajuladores. Cuidados com falsos direcionamentos proféticos para segurar, para aprisionar pessoas, para aprisionar seguidores, para ter seguidores tanto físicos quanto online. A palavra hoje que o Senhor quer dizer para você é Jeremias 33:3. Clama a mim, clama a Deus, pague o preço, busque do Senhor. Ah, Gleciane, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. Entra no link que tá na bio. Já entra na nossa comunidade Embaixadoras do Reino. Todas as sextas-feiras nós temos cultos ao vivo, online. E o Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos enchido de quê? De direcionamento. Pra quê? Pra buscá-lo. Eu tenho as mentoradas que o Senhor, ele é tão maravilhoso, que eu era uma pessoa que o meu sonho, lá atrás, o meu sonho carnal, era liderar pessoas. Mas não era liderar pessoas. Eu queria ser maior que as outras pessoas. Eu queria ser muito mais importante que as outras pessoas. Eu queria estar num lugar de destaque. E o Senhor, ele precisou sarar tantas coisas dentro de mim. Eu precisei tanto de libertação. Eu precisei de cura para que eu hoje pudesse ter paz, tranquilidade, de dizer para mulheres, olha, busca diretamente do Espírito Santo. A direção é do Espírito Santo. Ele é o magnífico. Aí você vai ter uma pergunta aqui que o Espírito Santo falou que é muito, muito quanto mais. Aí você pode ouvir e você fala assim, Gleciane, então eu não preciso agora ouvir mais ninguém
Então eu preciso apenas entrar no meu secreto e ouvir apenas Deus e o Espírito Santo? Calma. Significa o seguinte: o Espírito Santo, ele quer que você pare de buscar direcionamentos proféticos, respostas dele, respostas, direções de terceiros. Ele quer que você pare. Se você fazia isso, o Senhor quer que você pare. A dependência, a única dependência, e você vai ler lá em as cartas de 1 Tessalonicenses, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, olha, para que vós não dependais de ninguém. O Senhor não tem prazer em que você dependa de pessoas para viver. A nossa dependência, ela pode ser e deve ser unicamente e exclusivamente a dependência do Senhor através do Espírito Santo. Agora, eu estou aqui como boca do Senhor, trazendo para você um ensino e uma direção. Uma direção. Então, significa que você deve ouvir pregações, palavras. E essas palavras, elas vão te dar direção. Elas vão te trazer a palavra do Senhor. Porque tem algo que o Senhor deixou, que são os dons e que são os ministérios. Então, quando você ouve verdadeiramente uma pessoa que é guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, você está ouvindo Deus falar através de alguém. Por exemplo, enquanto eu estive falando aqui até agora, o Senhor está falando através de mim, certo? Então você está recebendo algo de Deus através da minha vida. Agora, o que Deus não quer? O que Ele abomina? É que o Deus na sua vida seja outra pessoa e não o Deus. Alguém ser usado para falar com você, Deus usa através da vida de pessoas. Agora Deus, Ele quer ser o Deus da sua vida em você. Ele quer que o Espírito Santo seja estabelecido, que o trono de Deus seja estabelecido em você, a presença do Espírito Santo na sua vida, em você, ela precisa ser plena. Ela precisa ter um lugar de destaque na sua vida. O Espírito Santo, ele precisa ser o Deus poderoso reverenciado na sua vida. Ainda que você ouça a Gleiciane agora, aí você vai dizer assim, nossa, tudo que a Gleiciane falou é verdade. De você mesma, tá errado. Será que tudo que a Gleiciane falou é verdade? Leia a palavra de Deus, as referências que eu dei. Peça ao Espírito Santo, enquanto eu estou falando, ou depois que eu terminar de falar, que você quisesse reassistir essa live, você peça do Espírito Santo, se a Gleiciane, se o que ela falou, se aquilo que o Senhor colocou na vida dela para ela falar para mim, é realmente do Senhor, testifica no meu coração. E aí na semana que vem eu vou trazer as 3 formas, as principais formas como Deus fala com você. Só que o que eu quero que você entenda é, pare, em nome de Jesus Cristo, de aceitar, comer qualquer coisa sem questionar. Sabe quem come qualquer coisa sem questionar? Só um bebê. Um bebê é a única pessoa que come sem questionar. E ele, inclusive, se coloca de goela abaixo e ele tem que engolir. O Senhor, Ele não quer que você seja um bebê espiritual mais. Ele quer que você cresça. Que você cresça como varão perfeito. Como um homem interior, um espírito grande, maduro em Cristo Jesus. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que o Senhor me trouxe aqui? É porque o Senhor, Ele deseja que a igreja dele seja uma igreja madura. Uma igreja santa. Uma igreja santificada pelo poder de Jesus Cristo. O Senhor quer que você tenha relacionamento com Ele. Ele não quer que você dependa de consultar profetas. E ainda que você receba alguma profecia,
alguma palavra, algum direcionamento profético, a partir de hoje, você vai pedir ao Senhor confirmação, testificação na palavra. Testificação, e aí eu vou trazer para vocês na semana que vem. Você vai pedir pro Senhor que Ele testifique, e eu vou falar, no mínimo, uma palavra que alguém vem entregar para você, no mínimo Deus vai falar com você 3 vezes, a mesma coisa, de formas diferentes. Isso é pra você saber. No mínimo, 3 vezes Deus vai falar com você de formas diferentes. A palavra de alguém que está vivendo debaixo do dom profético ou no ministério profético, ela nunca é maior do que as 3, no mínimo 3 confirmações de Deus sobre a sua vida. Lembra disso. Não aceite engolir qualquer coisa. Porque eu vou te falar uma coisa. Travou de novo, voltou. Tem palavras e direcionamentos proféticos que... Aí, mudei aqui, vai dar certo. Tem palavras e direcionamentos proféticos que matam vidas, destroem famílias, destroem negócios, destroem vidas, destroem sonhos. E o Senhor não quer isso para sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você que está aqui, eu vou orar com você agora, no final, tá? Eu vou orar com cada uma de vocês aqui. Se você é nova aqui, eu já peço que você possa entrar no na nossa comunidade Embaixadoras do Reino. O link tá na minha bio, tá? E que você possa correr lá no canal vizinho, vermelhinho, do Play, para você receber do Senhor apenas uma palavra que já foi liberada à meia-noite para sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, que você esteja conosco na comunidade, porque é uma comunidade de liberdade. A liberdade é aquele que governa. O Espírito Santo é o nosso mestre magnífico. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, às 19h57, em nome de Jesus, se for pra graça de Deus, pra glória... Gente, tá caindo na live. Vocês estão percebendo que a live tá caindo toda hora? Eu repreendo em nome do Senhor Jesus e que seja estabelecida uma conexão, ó Pai, plena agora, para que todas elas venham receber, Pai, esta oração, esta ministração, Pai, sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus pela vida. Eu quero aqui agradecer ao Senhor. E se você puder, coloca aqui no chat, você que ainda não estava vivendo essa plena dependência do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer isso, plena dependência dEle. Você pode ouvir a Gleiciane, você pode ouvir o José, você pode ouvir a Maria, você pode, mas que a dependência seja do Senhor, que a direção seja do Senhor. Amém? Glória a Deus? Pois é, glória a Deus. Eu vou orar por cada um de vocês, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente eu quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer por todas essas vidas, por todas essas famílias, ó Pai, aqui representadas. Por todas essas nações aqui representadas, meu Deus. Eu quero, Senhor, te louvar pela Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. Porque a Tua palavra, Pai, é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão entre alma e espírito, e que é capaz de dividir, é capaz de estabelecer o santo do profano. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta palavra. Eu te louvo por esta verdade que me libertou. E eu ministro, ó Pai, a libertação de vidas aqui. A libertação de vidas cativas, que estavam cativas, Senhor, ao subjugamento humano, à liderança humana, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor um toque de poder nesta hora sobre cada uma delas. Que o Senhor venha derramar sobre cada uma delas do Teu poder. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória. Que o Senhor venha manifestar a Tua presença, ó Pai. E que se for da Tua vontade, que elas sintam, ó Pai, no seu corpo físico. E que elas percebam, Senhor, no seu espírito, Pai, a testificação, ó Pai, de que o Senhor verdadeiramente está, Pai, no meio delas, no meio de nós, ó Pai, nesta manhã.
Eu ministro, ó Pai, uma semana, Pai, uma semana profética, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana, ó Pai, de harmonia. Eu profetizo, Senhor, uma semana, ó Pai, de total dependência do Senhor no secreto. Eu profetizo, Pai, a vida de cada uma delas, ó Pai, direção do Senhor, palavra do Senhor, decisões assertivas no Senhor, Pai. Eu profetizo, Espírito Santo de Deus, que cada uma delas venham agora estar mais próximas, mais achegadas do Senhor, mais íntimas do Senhor no Santo dos Santos. Oh, meu Deus, eu ministro sobre cada uma delas, ó Pai, o espírito de sabedoria. Eu ministro o espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eu ministro, ó Pai, que os olhos do entendimento de cada uma delas, Pai, sejam iluminados, sejam abertos, para que elas saibam qual é a esperança do seu chamado e que elas venham a conhecer, Pai, quais as riquezas da glória, da herança dos santos, ó Pai. Que elas venham, ó Pai, receber do Senhor, Pai, a recompensa, o galardão, Senhor, e as gloriosas revelações, ó Pai. Que elas venham, ó Pai, receber do Senhor, Pai, o prazer que é, Pai, inefável. O prazer de receber do Senhor as preciosas e as grandiosas revelações. E que elas venham a ser cheias, ó Pai, de toda a plenitude do Teu conhecimento. Eu profetizo que elas sejam cheias, ó Pai, transbordantes do Teu amor, Pai. E que nesse dia, Pai, que representa o número 2, que nesse dia seja um dia de confirmações. Confirmações, que Deus venha confirmar muitas coisas que estavam na sua vida dependentes de confirmações. Hoje, que o Senhor seja um dia do romper. Que seja o dia que o Senhor venha confirmar novos sonhos, novos planos, novos projetos, novos caminhos, novos lugares, novas pessoas, em nome de Jesus, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gloriosa presença do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo de Deus seja com cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês venham a depender somente do Senhor. Depender somente do Senhor. Depender somente do Senhor. Palavra somente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu glorifico a cada uma de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, se Deus quiser, segunda-feira, despertar com propósito, novo horário, às 5h57 da manhã, para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês que estiveram aqui, tá? Logo eu vou me adaptando novamente a pausar, a ouvir vocês aqui no chat, tá? Então vocês vão me ajudando aqui. É muito tempo sem a presença do Senhor, sem estar aqui na presença do Senhor aqui no Instagram. Então é diferente a plataforma, né? É diferente o jogo. Mas logo eu tô aqui adaptada de novo, tá bom? E amanhã, às 20 horas, que é às 19h57, nós estaremos aqui no Instagram à noite falando sobre o alto preço de viver o propósito, amém? Glória a Deus, um beijo no coração de cada uma de vocês. E força e coragem. E um magnífico dia para cada um de vocês, amém?